Durante muitos anos, eu ouvi que era irresponsável com dinheiro, que eu gastava tudo o que eu ganhava e se eu continuasse daquele jeito, eu nunca teria nada. E sabe o louco? O mais louco? Durante muito tempo, a minha vida parecia fazer questão de provar que eles estavam certos. Eu trabalhava muito, muito mesmo, mas o dinheiro nunca dava. Eu vivia endividada. Minha vida amorosa era uma bagunça. Eu cheguei aos 96 quilos. Minha autoestima estava no chão, mesmo tentando mudar várias áreas da minha vida. Parecia que eu sempre voltava para o mesmo lugar. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar padrões que naquela época eu simplesmente não conseguia ver. E foi justamente a tentativa de entender por que minha vida parecia se repetir que anos depois me levou para a espiritualidade. Mas, para você entender isso, eu preciso voltar lá no começo. Eu vim de uma família humilde e existiam algumas crenças muito fortes dentro da minha casa. A ideia de que pobre não tem vez, que para ter o mínimo você precisa trabalhar muito, muito duro e que ficar rico só se você der muita sorte. Eu não estou contando isso para culpar meus pais, muito pelo contrário. Hoje eu consigo entender que eles também estavam ensinando aquilo porque foi o que eles aprenderam. Mas aquela era a realidade que eu conhecia. Minha família também nunca foi muito de demonstrar afeto. Abraçar, beijar, tocar, falar sobre sentimentos, não fazia muito parte da nossa dinâmica. E hoje eu sei que duas coisas são extremamente importantes para mim: tempo de qualidade e toque físico. Então eu cresci sentindo falta de algo que naquela época eu nem sabia explicar o que era. Na adolescência eu fui extremamente rebelde. Parecia que bastava meus pais falar, não faz isso, eu ia lá e fazia. E meu cérebro respondia, ah é? Então agora eu vou fazer. E foi aí que alguns padrões começaram. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Só que eu tinha um problema enorme com dinheiro. Eu adorava gastar. Não importava muito com o que. O negócio era gastar. E eu fiz muita besteira. Teve época em que eu usava o cartão do meu pai e depois não tinha dinheiro para pagar. A conta chegava e eu não conseguia cobrir. Ele precisava arrumar o dinheiro e depois vinha aquela briga enorme. E eu ouvia, você é irresponsável, todo dinheiro que entra na sua mão, que cai na sua mão, você gasta. Desse jeito você nunca vai ter nada. E olhando aquela menina hoje, eu consigo admitir, eu realmente era irresponsável em muitas situações. Só que existe uma diferença entre reconhecer um comportamento e transformar aquele comportamento na sua identidade. E durante muito tempo eu acreditei que eu era aquela pessoa. E sem perceber, continuava criando situações que confirmavam isso. E não era só com dinheiro. Comecei a namorar muito nova e tive vários relacionamentos. Mas olhando para trás, existe um padrão muito claro. Eu me envolvia com pessoas emocionalmente indisponíveis. E justamente eu, que sentia tanta necessidade de presença, de carinho, de tempo, escolhia ou aceitava pessoas que não conseguiam me entregar isso. Até que com 25 anos eu engravidei. Era começo de namoro, eu ainda morava com os meus pais, minha criação religiosa tinha sido bastante rígida e quando eu descobri a gravidez, foi como se a minha vida tivesse virado de cabeça para baixo. Vieram críticas, medo, insegurança, e então aconteceu algo que tornou tudo aquilo muito mais difícil. Quando contei sobre a gestação, para o meu ex-namorado, pouco depois eu descobri que ele estava com a ex. Eu estava grávida e de repente me vi naquele relacionamento. E foi aí que começou outro capítulo da minha vida. Eu saí da área de comércio exterior e praticamente caí na área da beleza por necessidade. Comecei fazendo os cursos de maquiagem, sobrancelha, extensão de cílios. Minha mãe ficava com meu filho e eu ia para casa das clientes atender. Eu atendia de casa em casa. E isso é algo que eu faço questão de reconhecer. Minha mãe me ajudou demais. Depois, quando meu filho estava com cerca de 2 anos e meio, eu resolvi sair da casa dos meus pais. Aluguei uma casinha e fomos só nós dois morar juntos, Eu comecei a trabalhar, só que era trabalhar muito, muito mesmo. Eu vivia para trabalhar. Eu mal comia durante o dia, passava períodos enormes sem comer e quando terminava o expediente, vinha aquele pensamento. Eu trabalhei tanto, hoje eu mereço. E às vezes eu não comia um hambúrguer, eu comia 2. Claro que a conta chegou, Meu peso foi subindo. Eu tinha voltado para aproximadamente 75 quilos, que foi quando o início, da gestação, mas eu cheguei a 96 quilos. Eu tinha 1,59 m. Tentei dieta, jejum, medicamento, tudo quanto era coisa.
E chegou um momento em que aquilo começou a afetar a maneira como eu enxergava o meu trabalho. Eu trabalhava com beleza e autoestima, mas eu não queria mais sair de casa, não queria me relacionar, não gostava da minha imagem. Eu trabalhava cada vez mais e ainda assim o dinheiro nunca parecia suficiente. Eu continuava endividada, continuava precisando de ajuda e dentro de mim continuava existindo aquela voz. Tá vendo? Você é irresponsável. Só que existe uma coisa interessante nessa história. Ao mesmo tempo em que eu fazia toda essa bagunça, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Eu amo estudar. Meu pai sempre incentivou muito isso em casa. Fiz administração, embora eu não tenha concluído por conta de algumas DPs. Me formei em comércio exterior, fiz dezenas e dezenas de cursos na área da estética, acho que tenho mais de 90 certificados. Depois fiz faculdade de estética e cosmética, pós-graduação em cosmetologia e estética injetável, e mais tarde comecei biomedicina. Comecei a me tornar referência em extensão de cílios, comecei a dar alguns cursos, e depois montei uma clínica em sociedade com uma amiga. A sociedade terminou cerca de 1 ano depois, e eu fiquei com uma clínica. Só que nisso eu morria de medo. Eu pensava, será que eu vou dar conta de conseguir fazer tudo sozinha? Administrar, conseguir cliente, atender, era tudo eu. E eu consegui. Então, começaram a existir 2 versões muito diferentes de mim. A mulher que estava construindo uma carreira e a mulher que por dentro ainda carregava muito medo. Crenças, carência e padrões que eu nem sabia que existiam. Quando cheguei aos 96 quilos, eu tomei uma decisão. Eu fiz a cirurgia bariátrica. E para mim, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Emagreci cerca de 40 quilos. A autoestima começou a voltar. Eu comecei a cuidar, comecei a voltar a cuidar de mim. Minha carreira começou a crescer e vieram novas formações, novos procedimentos, a clínica foi crescendo. Por fora, muita coisa finalmente estava mudando. Mas ainda tinha uma pergunta dentro de mim. Por que alguns padrões pareciam continuar se repetindo? Parecia que continuava me acompanhando. E foi aí que começou uma busca completamente diferente. Algumas coisas eu já estava fazendo nesse meio tempo, mas eu comecei a me aprofundar. Quando eu me sentia mal, eu pesquisava na internet, no YouTube, tentando encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar. Foi assim que eu passei a praticar meditações, encontrei as meditações. Eu fazia e percebia que sentia uma melhora. Depois parecia alguém falando sobre alguma técnica. Eu ia lá, pesquisava, alguém que falava sobre energia e comecei a me interessar super por energia. Eu queria entender. Falavam sobre chakras, eu ia pesquisar. Reiki, cartas, tudo desse mundo um pouco mais místico, outras religiões. Eu comecei a pesquisar, a procurar sobre tudo. Outras formas de enxergar Deus. Eu experimentava de tudo um pouco. Só que isso entrava em conflito com praticamente tudo que eu conhecia. Porque eu tinha frequentado a Testemunha de Jeová dos meus 6 aos 12 anos. Então existiam muitas coisas que para mim era simplesmente impossível. Só que a minha curiosidade era maior. Eu queria entender. E quanto mais eu buscava, mais perguntas apareciam. Até que um dia eu cheguei aos conteúdos do Hélio Couto e foi aí que o negócio ficou muito sério. Conheci a ressonância harmônica e decidi fazer. E eu posso dizer que para mim começou um processo muito intenso. Vieram mudanças, momentos que eu interpretei como catarse, questionamentos e uma quantidade enorme de informações e percepções novas. E eu nunca mais enxerguei a minha vida da mesma maneira. Isso começou há cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás. E quando eu comparo quem eu era com quem eu sou hoje, parece que eu estou falando de 2 pessoas completamente diferentes. Emagreci 40 quilos, minha clínica melhorou, eu me casei, minha relação com o dinheiro mudou, minha relação comigo mesma mudou. Hoje, a meditação faz parte da minha rotina e surgiu em mim uma vontade quase insaciável de aprender, crescer e expandir minha consciência. Mas eu não quero simplesmente chegar aqui e falar, olha como a minha vida mudou. Eu quero contar o processo, até porque eu ainda estou dentro do processo. As coisas boas, as crises, os questionamentos, as mudanças e aquilo que eu fui percebendo sobre mim no caminho. E uma parte muito importante dessa história começa quando eu conheço a ressonância harmônica. Só que essa história merece um vídeo inteiro. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar no próximo. Se você também está passando por um momento em que sente que existe alguma coisa dentro de você pedindo mudança, se inscreve aqui no canal. Porque talvez algumas das coisas que eu vivi possam fazer sentido para você também. E essa história só está começando.